Continuação. Olá, queridos amigos, estimados convidados e assinantes do meu canal. Muito obrigado a todos por acompanharem os novos episódios e, claro, as transmissões ao vivo. Muito obrigado a todos por curtirem e, claro, por deixarem suas perguntas. Porque tudo o que está acontecendo, vamos discutir hoje com Denis Eliseevich. Denis, seja bem-vindo. Olá, Alexander. Amigos, como sempre, o formato do nosso programa é muito simples. As perguntas podem ser feitas durante a transmissão, se houver possibilidade, e se o serviço estiver funcionando para vocês, podem enviar diretamente para as telas. Este é o código QR que está na tela, diretamente, com antecedência. Com essas perguntas, iniciaremos a sessão principal de perguntas e respostas. Essas são, claro, perguntas na comunidade do YouTube, no clube fechado de espectadores do Celeste e no chat da transmissão. O chat da transmissão hoje está intitulado com esta enquete: o que Zelensky vai fazer depois que os militares dos Estados Unidos da América anunciarem um plano secreto de paz com a Rússia? Então, as opções são: concordar, não há para onde fugir, tergiversar, sabotar e ganhar tempo. Ele vai recusar de forma teatral, usando a União Europeia como num salão oval 2, só para parecer importante. Ou ainda outra opção, dependendo do que for e de quais garantias. Garantias aqui. O que acha para o país e para Zelensky? Essas 4 opções não se contradizem. Mas é muito interessante a mensagem que foi confirmada tanto pela Politico quanto pela Reuters, de que não foi por acaso. Pela primeira vez em 50 anos, oficiais do Pentágono de repente vieram a Kiev. Veja só que coisa interessante, oficiais do Pentágono chegam a Kiev. Parece que eles deverão anunciar aquilo que vinham desenvolvendo com a Rússia. E Zelensky não está no país, Ermak não está no país, ninguém está no comando do país. E os chineses chegaram, e atenção! E qual é o valor do encontro com Vitkov na Turquia se os planos e projetos serão apresentados e divulgados em Kiev para Zelensky e depois ainda vão para Moscou? Como você vê isso? O que acha de toda essa configuração? Aqui tudo é mais complicado, não é tão simples. O Merov encontrou Vitkov pessoalmente em Miami. Vitkov não foi à Turquia porque não teria com quem falar, nem Ermak, nem Zelensky, seria inútil. A delegação dos Estados Unidos da América veio impor fatos, não dialogar. Embora antes, lembram, Zelensky costumava dizer nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia. Essa era a frase dele. Nada disso deu certo. A situação é muito difícil e isso é a pura verdade. Peixes muito grandes começaram a entregar a liderança para o FBI. Mas qual é o detalhe? Por exemplo, Ermak praticamente não tem ninguém para entregar e está na posição mais vulnerável. E isso se aplica, acredite, à sua demissão. Seja ela simbólica, real ou oculta do cargo de chefe do órgão de pessoal, esse é o menor dos seus problemas. É assim que as coisas estão. Essa é uma história muito grande que começou agora e ela é final. Por que final? Bem, porque vocês têm a opção de contornar e recusar. Em princípio, conhecendo Zelensky e como ele agiu durante toda a guerra, vai ser algo híbrido entre contornar e recusar, e de uma maneira muito agressiva. E aí fica a pergunta, como ele vai agir? Vamos observar tudo, a decisão dele sobre a reação ao NABU e ao SAP, o que fará depois. Se a pressão continuar ou aumentar, como se o Serviço de Segurança da Ucrânia atacar ainda mais o NABU e o SAP, então estou certo e Zelensky fez essa escolha. Se houver instinto de autopreservação e bom senso, é claro que se deve concordar. E os americanos ali, entende, realmente não há nenhum espaço para manobras nessas conversas e no que foi proposto. É tudo muito específico, muito específico. Veja, é específico, claro, compreensível e bastante provável, mas o espaço para manobra provavelmente, já que tudo será específico, provavelmente estará nesses pontos que, nos bastidores, não publicamente, secretamente, ou como escreve o Político, de forma confidencial, Moscou discutiu com Washington, ou como Washington discutiu com Moscou. Muitos disseram no meu canal que, vejam, não foi por acaso que Lavrov fez aquelas declarações. Em geral, há algum tipo de tarefa de casa sobre um acordo para Trump, especificamente para Trump. Mas aqui, entendam, a composição absoluta de todo esse panópticon
confunde um pouco. Bem, quando os sorosistas, que são os maiores inimigos do Trump e dos republicanos, colocam Pompeo no Firepoint, agora estão divulgando tantos detalhes sobre o Firepoint, tirados dos materiais do processo, que parece um verdadeiro circo, uma empresa de fachada, uma organização de quinta categoria, entende? Lá, eles só dão uma autorização para essa pessoa ir. Dizem à esposa: vou ter um carro novo, ligamos para os guardas de fronteira e eles recebem o pagamento. Bem, está acontecendo um caos absoluto, e as notícias estão caindo como se viessem de um chifre da abundância. Mas aqui está muito importante, sim, eu gostaria de focar no específico, na concretude. Então, a Rússia e os Estados Unidos da América concordaram em algo e provavelmente vão tergiversar sobre o assunto dos acordos. Bem, se for assim, não há mais nada sobre o que tergiversar, certo? E o que tem no pacote em que estão pressionando Zelensky? neutralidade, neutralidade, língua russa, liberdade religiosa, liberdade, liberdade, eleições. Em 2026, no corredor de maio a agosto, nesse período pressionar as eleições, e neste ano é obrigatório assinar o acordo quadro. Entendi, Alexandre, isso não é nada. Tudo o que está acontecendo agora, na verdade, não é alguém que perdeu a cabeça, não é por acaso, não é uma coincidência de circunstâncias. Eu tenho uma postagem no canal do Telegram em 22 de julho. Tudo está detalhado lá. Isso deveria ter ocorrido antes. Houve alguns contratempos técnicos, mas agora tudo vai rápido. Hoje é 19 de novembro. Até o final do ano ainda vão acontecer muitos eventos, acredite. Tantos eventos que muitos simplesmente relaxaram. Esses personagens relaxaram neste ano. Enrolaram o ano todo e agora no fim começaram a aparecer esses golpes. Isso tudo só vai continuar. Eles vão tentar empurrar a Markarova, vocês sabem, no lugar do Ermak. Então é verdade, não é boato, que a Markarova... Estão tentando. Agora, o que os Soros querem fazer? Eles querem meio que esmagar o Zelensky, deixá-lo apenas como um presidente de fachada da Rainha Britânica, como às vezes descrevem, e assumir totalmente o controle dessa situação. E aqui as pessoas precisam ser cuidadosas. E qual é o plano? Poroshenko bloqueia a tribuna pelo segundo dia, inclusive durante o alerta aéreo. Renunciar ao gabinete de ministros com Poroshenko como primeiro-ministro. Sério, ele quer ser primeiro-ministro? Não como primeiro-ministro, mas como chefe desse Comitê de Salvação Nacional. Porque essa é uma possibilidade muito real e essa possibilidade pode se concretizar ainda este ano. Pelo menos começar e até as eleições governar a Ucrânia. É justamente nesse ponto que está o aspecto mais construtivo. Porque agora a nossa sociedade está dividida. Vamos de Poroshenko, ele vai salvar. Eu sou contra o regime verde. É bom tirá-los do poder, mas isso não é uma solução global. É o problema? Poroshenko sonha em governar toda a Ucrânia. Vamos chamá-lo novamente como o parceiro mais próximo dos sorocistas e dos falcões de guerra europeus. Quero me dirigir aos meus compatriotas. Nada vai mudar, vocês precisam entender isso. A guerra vai continuar. Eles vão tentar continuar a guerra, tentar enganar o Trump. Só que agora eles querem controlar o financiamento que foi roubado pelos chamados Medici. Agora eles querem acesso a esses fluxos. E essa é toda a diferença. Deve acontecer uma mudança fundamental de paradigma do Estado. A Ucrânia deve se tornar livre, a Ucrânia deve ser um país capitalista livre. E não apenas trocar as pessoas. Isso é o ponto principal aqui. Mas agora eles querem pressionar apenas por uma troca de pessoas. E o Comitê de Salvação Nacional, claro, segundo o plano deles, deve ser composto em 70% por seguidores de Soros. Mas para Piotr Alexeyevich, vou dizer mais uma vez ao vivo uma má notícia. Na equipe do presidente Trump, ele está em último lugar se estamos falando sobre líderes políticos ucranianos.
Sorocistas. Nova configuração no parlamento. Entendi, tem Londres, lá está Zaluzhny, publicam fotos bonitas, ou, por exemplo, já estão espalhando por lá que Budanov, ou Zaluzhny ou Beletsky no comando da Ucrânia, isso é tipo bom para os londrinos. E quanto aos Estados Unidos, quais são os planos da administração Trump e para quem? Parece que há silêncio e ninguém em quem confiar. Agora isso nem está sendo discutido. A equipe do presidente Trump agora precisa encerrar a guerra e definir com precisão a data das eleições, aprovando-a ao menos informalmente. Não publicamente, claro, mas nos bastidores todos vão contar para a imprensa. Essa é a prioridade agora. Faltando cerca de meio ano para as eleições, a decisão será tomada nesse período, porque isso não será uma combinação tão primitiva. Os Estados Unidos apostam em tal pessoa. Vai ser um jogo para muitos e muitos anos, porque os Estados Unidos investiram muito. Sabemos que é uma guerra por procuração com muitos interesses futuros. Não investimos tanto aqui, inclusive os democratas, para só colocar o sorocinho, lavar as mãos e achar que tudo se resolve. Não será tão simples. A estratégia vai além das próximas eleições presidenciais, já que a Ucrânia enfrentará um cenário político complicado. Mesmo que elejam nova Rada Suprema ou presidente, e quem garante que ele vai terminar o mandato e que a nova Rada Suprema não será dissolvida em 3 a 6 meses? E quem disse que uma coalizão será formada? Consegue imaginar quem vai querer entrar na Rada Suprema agora? São exatamente aqueles que acabamos de vestir agora. Já vivemos isso em 2014, quando uma onda levou pessoas com vários uniformes e só depois soubemos quem eram. Agora, tudo isso pode acontecer, por assim dizer, x10, ou seja, 10 vezes mais, de forma ainda mais concentrada. E por isso tudo vai ser muito difícil e não tão simples quanto as pessoas gostariam. Amanhã haverá uma reunião de Zelensky com o servo do povo. São esperadas mudanças de pessoal no gabinete e no governo. Está claro que isso não é o principal. A principal reunião é com esses militares. Eu, sinceramente, não consigo entender por que Trump está enviando militares. Por que militares? Por que o Pentágono? Mas, de novo, eles gostam do Kellogg, por exemplo, no gabinete do presidente. Tudo bem, Witkoff? Bem, por exemplo, Witkoff. Bem, Witkoff, pelo que entendi, o plano era o Witkoff, mas depois mudaram alguma coisa, também por algum motivo. Entende? Quando enviam militares, é um nível totalmente diferente de jogo. Vou explicar o que quero dizer. Agora estamos ao vivo, então talvez, para alguém que for assistir a gravação, isso seja um pouco depois, será uma notícia ou já será apresentada de outra forma. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Zakharova, afirmou: "Não recebemos nada dos Estados Unidos da América." A Rússia, se olharmos os últimos dias, e em geral o envolvimento nesse escândalo com Mendiche, com todas essas gravações, com toda essa turbulência, eles de certa forma... Bem, é claro que alguns vão rir, outros vão fazer piada, às vezes o Medvedev aparece e escreve alguma coisa, mas é tudo muito pontual e isolado. E dão de ombros dizendo: e daí, isso é novidade? Que o Zelensky rouba ou que roubam na Ucrânia, isso é novidade? E meio que eles focam mais na linha de frente, nesses ataques, enfim, na parte militar, além dessa questão internacional global. Lá tem a OCS. Ontem acho que o Putin se encontrou com representantes do primeiro-ministro. Ou seja, eles têm o próprio programa, Ucrânia, Ucrânia, e mandam militares para cá. Escuta, será que não tinha um diplomata ou alguém assim? Olha, não é bem assim. Vamos partir do principal. Antes era o general Keller quem conversava com eles, mas agora está fora disso. Hein? Já a filha do general Kellogg segue postando mensagens furiosas. Ela, em primeiro lugar, compartilha as postagens de Sternenko. Ela compartilha as postagens de Dmitry Kuleba, ex-ministro, e diz: "Meu maravilhoso amigo, obrigado a você." Ao que eu escrevi? Ele não precisa ir para a linha de frente, onde vocês mandam todos. Ela, de modo patológico, quer que todos lutem até o fim. O general Kellogg foi afastado disso. Por que Steve Witkoff aconselhou os militares de quem você está falando que vieram para a Ucrânia? Por quê? Devido ao escândalo de corrupção, a decisão foi tomada. Witkoff não vai se envolver publicamente com esses nomes. Ele se reuniu informalmente com Umerov, cujo áudio não foi divulgado. Gravações? Por enquanto, ele está comprometido à distância. Umerov, como homem inteligente, fez o necessário. Depois os militares vão conversar. Por que eles? Porque agora não é só diplomacia, são ultimatos.
Então foram os militares, como pessoas que se especializam profissionalmente nisso, eles vieram explicar como isso vai acontecer, mas tudo é totalmente consultado e conduzido por Vitkov, ou seja, Vitkov é o coordenador. Certo, coordenador do quê? E veja, pelo motim dos deputados, pelo motim na Rada, nós podemos muito bem nos tornar testemunhas. Bem assim, um motim contra Zelensky. Estão entregando território, rendição, não rendição. Zelensky tem medo desses radicais com sinalizadores como o diabo foge da cruz, com a placa escrito otário na porta do gabinete do presidente. Vamos lá, de onde os radicais tiram dinheiro, né? De onde eles se alimentam? Essas pessoas não trabalham e provavelmente nunca trabalharam. Sabemos exatamente quem está financiando eles. E toda essa história será apresentada de forma que, claro, a pressão política será exemplar, mas no geral, até mesmo a chamada oposição saberá o seu lugar nessa situação. Isso vale para Poroshenko e Timoshenko. Bem, o que fez Poroshenko? Veja, Poroshenko não pressiona por eleições. Você percebe, a palavra eleições nem é mencionada. Ele afirma, esses são ruins, deixem os bons e honestos entrarem que venceremos na hora. Como a oposição não exige eleições, impeachment ou medidas firmes numa situação dessas? Ele diz, eu exigiria, mas aqui é guerra. A situação está ruim na linha de frente. E quem criou essa situação ruim na linha de frente? Por isso, apenas o presidente é responsável por não assinar os acordos de paz, que poderiam ter sido melhores, e sob seu governo o país está mega corrompido. Então essa é a causa raiz de tudo, não a consequência. Aqui, Timoshenko diz que é preciso distribuir a Energoatom para o povo, ou seja, está fazendo populismo comunista, aquele no qual só as pessoas do campo ainda podem acreditar. Por que estou dizendo isso? Estou explicando aos espectadores com mais detalhes, isso já passou. A Ucrânia espera algo bem diferente e isso começará em breve, mas será em grande escala. Isso, claro, são as eleições. Pelo que entendi, os britânicos farão as eleições. Sim, não, isso é o que eu me lembro do que você está falando. Isso surgiu antes, alguns meses atrás apareceram essas informações. Britânicos serão observadores, como os americanos. Garantidores. Não. Vamos todos... Sobre os interessados. Então, nós temos uma oligarquia, nós temos aqui Kolomoisky está radiante de felicidade. Você reparou nos últimos dias? Sim, ele está assim, eu não sei, ele está tipo... Falam coisas diferentes sobre ele e seu estado. Alguns dizem que não, que ele está sentado. Bem, por exemplo, eu tenho informações de que ele consertou 3 ou 4 celas, e eles ficam transferindo ele de cela em cela para que o conserto aconteça. Está claro que ele está preso. Bem, geralmente não é em palácios reais, nem como em servo do povo, onde a parede se move e tudo é maravilhoso, né? Mas, mesmo assim, ele está preso há bastante tempo e ele realmente parece estar cheio de saúde, dá-me a impressão de que ele até ficou mais saudável. Nesse contexto, ele comenta essa história com Mindit, diz, sim, Mindit não é ninguém. Como é de costume aqui, a primeira análise normal é, Mindit é mau, ele não presta, Zelensky não tem culpa, ele não tem nada a ver com isso. Sim, ele nem sabe de nada. São todos esses representantes maus, ruins e corruptos do círculo dele. Lá, o Ermak não prestou atenção e agora, em vez do Mindit ser visto como o gênio do mal, passaram a culpar o Ermak. É assim que eles agem. Os cães jogam o osso, ele vai para outro lugar e eles correm para rasgar. E o Zelensky está viajando pelo mundo dizendo, olhem, eu vou trazer aviões para vocês daqui a alguns anos, ou vamos ligar o gás, ou comprar mais alguma coisa. E tudo é para a frente de batalha, ora com as crianças, ora com os militares. Igual ao Lenin, entende? Igual ao Lenin. Sempre vivo, sim. Aqui surge um momento importante. Quem dos grupos de influência pode emergir agora? Bem, especificamente, sempre disseram que Kolomoisky tem material comprometedor, Kolomoisky, mas isso nunca foi realmente levado em conta. E agora Kolomoisky pode, na verdade, trazer algumas das suas pessoas, alguns deles, bem, não aqueles que estão lá. Entendi, pessoas do passado e do presente dele. Por exemplo, Akhmetov vai participar? Mas aí fica a questão, de que lado eles vão ficar? De que lado vai ficar Pinchuk e os colegas supostamente influenciados por Londres? E como está Zaluzhny, que estão preparando, né? Em quem confiar?
O que você pensa para os ucranianos? Entre quais fogos eles vão ficar indecisos, no sentido de que tem força por trás deles? Respondo claramente a essa pergunta. Os ucranianos não seguem alguém, mas sim uma ideia. É preciso parar de se orientar por personalidades e começar a se orientar por ideias, por propostas concretas. Se tudo o que está acontecendo não ensinou os ucranianos que é preciso mudar algo radicalmente neste país, então nada mais vai ajudar. Se continuarem buscando alguém para se apaixonar e depois de um mês começar a criticar, colocando toda a responsabilidade nessa pessoa, não há ideia nem propostas concretas. A Ucrânia não é mais reformável. É preciso recomeçar com um novo paradigma, como mencionei antes. Sim, Kolomoisky está de bom humor. Sim, Kolomoisky, pode chamá-lo como quiser, mas ele é uma pessoa inteligente que fez o que precisava fazer. Por isso ele está de bom humor. Tá? Claro, ele vai entrar no jogo. Claro, Akhmet vai entrar no jogo. Pinchuk é aquele que está mais próximo de Londres, do qual você falou. Estou falando no contexto de Zaluzhny. Pelo que eu sei, Levoskin colabora muito de perto com Pinchuk no sentido político. É isso, essa será a arena política. Mas enfatizo, as pessoas precisam se guiar pelas ideias. Se vocês quiserem votar do jeito antigo, pelo esquema antigo, vão obter o mesmo resultado antigo. E o resultado antigo é guerra e um monte de mortes. Partido da Paz. Atenção, partido. Eu não divido assim. Eu sei, isso é uma coisa popular, vamos pensar. Não. Partidos da mira? Ouçam, trocar um partido de guerra por outro partido de guerra não vai funcionar. Porque esses acordos quadro, mais eleições, mais uma reinicialização. Pelo que entendi, pelo roteiro, o que você está descrevendo, ainda vai haver muitos acontecimentos. O acordo de paz final não será assinado por Zelensky. Sim, o final, sim, sem dúvida. Sem dúvida, mas não será em breve. Exatamente o acordo final definitivo, após o qual talvez venha até um novo mapa político, e mudanças claras na Constituição da Ucrânia. E eu sou a favor de uma mudança completa da Constituição da Ucrânia, adotar uma nova totalmente. Ou seja, algo muito global, talvez até mesmo algumas reorganizações territoriais parciais. Nós conversamos muito com você sobre sistemas federativos. Sim, Yura, isso pode ser facilmente disfarçado lá. E muitas dessas mudanças radicais ocorrerão, inclusive no país. Sem isso, simplesmente nada vai avançar, nada vai acontecer. Sem isso, continuaremos sendo um país pobre, sem sucesso, sob risco de guerra. Se é isso que querem, lavo minhas mãos. Se quiserem diferente, que surjam pessoas para realizar e representar esses interesses. Então é disso que estamos falando, entende? Se for para trocar o Zelensky, trocar por quem? Porque pelo que está acontecendo agora, nos últimos dias lá no parlamento, pelas declarações dos políticos, todos dizem, olhem como eles lutaram mal, olhem como eles foram ruins. Sim, nós vamos fazer melhor. E nós agora vamos reforçar a mobilização, agora vamos produzir um monte de drones. É isso. É isso. E assim por diante, e assim por diante. Entende? Só estou dizendo que isso é agonia. Entendi isso ontem durante essa mensagem. Bem, eles realmente mostraram os destroços lá, lançaram um Atacan sobre Povoronezh e admitiram diretamente. Mas isso é claro, lá na Bankova, eles entendem, digamos, é um acordo entre os Estados Unidos da América e Moscou. E destacaram essa história exatamente para que os russos aparecessem, quero dizer, os russos políticos ou alguns representantes. Então, o próprio Putin pode aparecer, hoje ele está dançando com um robô, ele tem um programa totalmente diferente, Putin e o robô russo. Bem, agora está na moda, é o robô. Não está funcionando, o robô caiu dessa vez? Desta vez não. Humanoides, robôs humanoides impressionam em todos os países, não só na China. O mesmo vale para Musk e outros. As pessoas pensam em robôs, não nisso. Como o quê? Sobre o que, como, onde colocar as pessoas, já que robôs podem carregar, carregadores não são mais necessários, etc. Ou seja, a substituição de profissões e a reorganização da sociedade. As pessoas pensam assim na sociedade comum, mas aqui é só exército, Movavira e outros. Então isso foi lançado de propósito para que os russos saíssem e dissessem: ah, vocês americanos estão atirando esses mísseis em nós, tipo pelas mãos da Ucrânia. Ou, por exemplo, essa história da explosão dos trilhos na Polônia. Isso é claro. Bem, Zelensky comenta isso hoje, Zelensky. E aí você olha e pensa, poxa, está claro quem está por trás disso. Precisavam inventar alguma coisa. Então não tem ideias, é isso? Ou o Shoigu sobreviveu e por isso, tipo, a bomba de informação não funcionou? Não, você mesmo disse, não tem ideias.
Ou seja, antes tudo ia por inércia. Dava para ter o plano da vitória, o plano da força, o plano da resiliência, o plano da paz. Tinha algum tipo de reserva. E por inércia tudo meio que ia. Até esse momento. Agora acabou, por isso ele se entregou. Essas fotos com as crianças, olha só quem está tentando limpar a imagem dele. Ele está indo até o Macron. Ele negocia 100 Rafales para 10 anos, custando cerca de 23 bilhões de dólares. Consegue imaginar esse valor? Na Ucrânia, esse dinheiro não existe. Isso é uma coisa. Na França, esse dinheiro também não existe. Talvez as pessoas não saibam, mas a França está em crise financeira. Está muito ruim, além da crise política. Lá esse dinheiro não existe. Mas Emmanuel Macron, um dos principais líderes europeus, aperta a mão e assina esse papel. Sim, em breve nem Emmanuel Macron nem Volodymyr Zelensky estarão no cargo de presidente em 6 meses. E tudo pode mudar. Emmanuel Macron tenta limpar a imagem em meio a um escândalo de corrupção. É isso que deveria preocupar os europeus, especialmente os decentes e honestos. Mas é assim que as coisas estão. Todo o resto, sim, esse ataque... Bem, sobre a ferrovia eu não vou comentar, mas sobre esse bombardeio, sim, tudo isso parece muito estranho. Ou seja, isso já é uma espécie de agonia. Ele está tentando se agarrar a alguma coisa. Não há opções, Sasha, não há opções, você entende? E agora ele também vai ter que tomar algumas decisões extraordinárias. Essa decisão do Volya Termak é, digamos, a mais óbvia para descarregar o negativo que se acumulou sobre Zelensky. Vamos colocar assim, sem Zelensky seria Ermak. Não, sem Zelensky seria Mindit. Não. Zelensky é a figura-chave. Por que querem mantê-lo e torná-lo um pato manco? Zelensky. Sem Zelensky não, sem Zelensky não, sem Zelensky não, Zelensky não, sem Zelensky não, sem Zelensky não, Zelensky não. Mas na prática, ele não vai controlar nada. Essa é uma história de concreto armado que está sendo implementada agora. Não tem outro jeito, depois vem a eleição. Por que não pode ser diferente? Espere, por que você falou isso tão rápido? Esse é um ponto-chave. E, eu me lembro, isso foi discutido, inclusive em um nível analítico, de forma bastante séria. Você chamou isso de Comitê de Salvação da Ucrânia. Sim, nacional. De salvação. Nacional de salvação, sim. Isso geralmente trata de uma administração externa, como mencionado. É claro que Esses camaradas. estarão na salvação nacional, todos eles estão sob o controle de forças externas. Bem, aqueles que promovem isso, mas, no geral, por quê? A ideia comum é remover Zelensky, reformar a Rada, eleger um novo presidente do parlamento e torná-lo presidente interino. E, na verdade, quem disse que a frente vai desmoronar sem Zelensky? Também foi algum ocidente, um engano. Sim. Você tem razão, é um engano, mas os americanos não querem dizer isso. Eles afirmam que, com muitas pessoas armadas e descontroladas, é impossível controlá-las fisicamente. Qualquer coisa pode acontecer, e isso é um risco sério. Não no sentido de que, se não for o Zelensky, oh Deus, a frente vai cair. É exatamente essa história que eles estão tentando impor. Se vocês veem a propaganda de que sem o Zelensky a frente vai desmoronar amanhã, como se, sabem, ele fosse o comandante supremo direto das Forças Armadas, e ele está lá em algum lugar nos campos, nas trincheiras, não, tem o Siski, de qualquer forma pode-se colocar outra pessoa. Então é assim, os Estados Unidos precisam agir globalmente e não arriscar a situação, por isso decidiram assim. Posso até dizer o nome para você, você mencionou representantes internacionais, vai se chamar internacional, supervisores internacionais, e eles vão estar lá. Isso está sendo analisado especificamente agora. Aliás, isso ainda não saiu na imprensa. Isso pode Ser, logo vão dizer. Como Gaza, sim, o Conselho da Paz, que é liderado por Trump, e aqui haverá um conselho de supervisores, que também será liderado por Trump. Bem, porque ele acabou com a guerra, uma missão honrosa. Se não for o Trump, quem será? Então, Alguém como Tony Blair, como em Gaza. Uma figura assim do passado recente pode muito bem aparecer, mas talvez seja apenas o rosto principal, a linha de frente. Mas haverá muitos supervisores. Bem, alguns com certeza. E assim será chamado, Supervisor Internacional. ou seja, Macron disse um absurdo de que tudo vai acabar em um ano e que vamos enviar tropas. Eu tenho aqui uma coalizão de interessados e ela tem sua sede perto de Paris. Surgiram As declarações de Macron nos últimos 1 ano e meio. Às vezes elas se contradizem completamente. Em 180 graus elas não se concretizam.
Sabe, agora sobre o que Macron precisa pensar, sobre si mesmo, especificamente, e sobre sua carreira política. E isso é mais relevante para ele do que essas histórias que ele conta. Bem, espere um pouco. E Úrsula diz: eu tenho uma pergunta. E se os europeus derem dinheiro para Zelensky, isso vai mudar a situação? Não, de jeito nenhum. Por quê? Foi tomada uma decisão estratégica fundamental nos Estados Unidos da América, certo? Segundo armamentos e munições, a Europa não tem isso. Ou seja, o Trump está vendendo para a OTAN por uma mixaria, e a OTAN repassa. Essa história não é viável a longo prazo. O déficit orçamentário é de 60 bilhões de euros, são valores muito altos. Ou seja, você entende como está a situação agora? Existe um paciente infelizmente morto. Ele foi conectado, acho que a um respirador artificial, e o oxigênio está acabando lá, está lá. Eles trazem um novo, mas o paciente ele está morto. Ele precisa ser desligado. E só isso. Isso precisa ser feito. O país precisa de uma reinicialização completa, começando do zero, como em 91. Não estou exagerando com frases de efeito, é realmente assim. Um sistema irreformável. Peço aos telespectadores atenção. Todos os escândalos de corrupção sem exceção. Hoje o NABU fez buscas na Naftogás, no Departamento de Segurança. Se falamos de corrupção em grande escala, sempre envolve estatais. Por isso, tudo deve ser privatizado. E aquilo que chamam de estratégicas, em primeiro lugar, exige uma gestão de qualidade. E não isso aí que está acontecendo. Essa é a sua visão ideológica. Você sempre a promove. Aliás, inscreva-se no Elisevich. O link está na descrição. Como Dennis Streamit no YouTube, ele conversa e analisa a situação com os espectadores. Em geral, Telegram, YouTube, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre isso? Vamos abordar esse assunto hoje. É isso mais ou menos. Mas por que viver? Por que se recuperar? Mas me interessam figuras absolutas, inesperadas, digamos, pessoas assim que podem surgir em toda essa situação. Figuras, né? E o separatismo me interessa, figuras do Oeste, antes de tudo. Por quê? Veja, se simplesmente, de novo, todos nós comentamos no fluxo de notícias e com certas emoções, mas tudo se encaixa em cadeias muito compreensíveis, muito claras. Hoje saiu no meu canal uma entrevista sobre a reestruturação da Ucrânia, mas de outra forma, em outra direção. Para que a Ucrânia olhe para a Rússia, por exemplo, você acha que deve olhar para o Ocidente civilizado, como você chama de sociedade progressista, e assim por diante? Ou seja, é disso que se trata a discussão. Quero enfatizar que as pessoas precisam entender. Nós estamos aqui pela Rússia eslava, e vocês aí, por exemplo, pelo Ocidente civilizado, ou algum tipo de Ocidente de alta tecnologia, ou então pelo Ocidente decadente. Não importa, veja. Um aspecto muito importante é que agora vem Portnov. Comentamos isso hoje no programa. E onde está a investigação na Espanha? Isso não está claro. Circulam rumores de que ele realmente estava investigando algo, mas nem era sobre o Zelensky. Ele meio que trabalhava com o Zelensky. Eles colaboravam nos bastidores. Ele estava seguindo os rastros do Poroshenko, e isso já faz muito, muito tempo. E ele descobriu algo que poderia ser útil até para o próprio Trump para, digamos, destruir os democratas. Depois tem também essa morte estranha, o suicídio desse corretor de criptomoedas que estava cheio de dívidas. Ou seja, tudo isso pode ser encaixado como elos de uma mesma corrente. Isso é Odessa. Odessa está sendo tomada para si pelo Zelensky, o prefeito. Tinha passaporte, não tinha passaporte, todo mundo se esconde embaixo do banco. Colocamos nossos agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia, o que é um sinal. Precisamos reunir esses sinais como um mosaico. Ou seja, Denis, eles já sabiam de tudo isso, bem, cerca de meio ano atrás, como tudo isso iria acontecer, eles poderiam ter se preparado. Por que todos estão tão assustados? Zelensky, os servos e todos os demais? Isso me preocupa, pois não está claro. Quer dizer o quê? Zelensky sabia disso há meio ano? Claro. Não, veja mentes de ditadores. Ditadores não pensam friamente nem avaliam a situação de forma racional. Eles entram em um estado de euforia constante, como se fossem os primeiros depois de Deus. E isso pode afetar alguém, mas nunca você. Historicamente, todo ditador acreditou até o fim que isso não ocorreria com ele.
é a mesma história. Ou seja, eles estavam absolutamente certos da sua invencibilidade política. Mas aqui, quem pode ser de alguma forma, digamos, culpado? É o momento e снято следует. O general Kellogg cumprimentou o Zelensky e Yermak. Agora, ele cumprimenta quem? Aquele investigado pelo FBI? Não sei se o general Kellogg conhecia pessoalmente ou não, mas tudo isso parece estranho. Ou esses reis espanhóis e todos os outros, o próprio Macron, vocês todos legitimaram isso. Mas o Zelensky, sim, ele não pensava assim. Aliás, agora nós pulamos um pouco sobre a Rada Suprema. Isso é sobre o mesmo assunto. Você fala em reformatação. Estão pedindo a demissão de Yermak, além dos Saraziata e de Aracamia. O regime verde é internamente dividido em vários clãs, sendo Aracamia rival de Yermak. Tem também Fedorov. Veja como o Getmantsev se posiciona agora. Começou a luta de clãs. Getmantsev foi pressionado pela loteria e ameaça Fedorov com um dossiê. Eles, entende, todos comprometidos, usam o Estado e consomem recursos do governo. Essa é a história mais perversa, que talvez seja justamente a causa de todos os nossos problemas. Por isso, as surpresas para Zelensky não acabam. Não. Acabam. Tudo bem, mas ainda assim, se falarmos sobre líderes e separatismo, como no mapa da série Servo do Povo. Agora, muitos também se lembram desse episódio, quando o primeiro-ministro vai até Zelensky, ou melhor, até Goloborodko, e diz, saia da prisão. Quer dizer, realmente tudo pode acabar para Zelensky como uma prisão e com uma desintegração tão dura assim. Do país, não haverá desintegração do país. Primeiro, infelizmente, Zelensky dificilmente vai acabar na prisão. Segundo, ele vai ficar em isolamento por alguns anos, isso é um fato. O maior golpe será sobre Yermak, afinal de contas, o maior golpe. Ele não terá a imunidade com que provavelmente sonha agora. Sobre o separatismo, você citou o ocidental, mas ele não existe. Pelo que estou lutando, Vladimir Ilyich quer exatamente isso. Ir para a Rússia e Bielorrússia. Não precisa fazer perseguição, que venha, e tudo isso será resolvido na discussão. O ponto-chave agora é dar a todos a oportunidade de se expressar, de se apresentar na arena política, e quem deve decidir são as pessoas. Se continuarem impondo diferenças entre os ucranianos, tudo acaba assim. Assim como hoje. Perda de território e cemitérios que se estendem por quilômetros. Vocês viram a foto em Lviv. Já estão enterrando... Não há mais onde. Então aí está o separatismo ocidental de verdade. O cemitério Lishakiv. Restam 20 lugares, provavelmente já não... Restam mais. Eu não vejo ligação aqui com separatismo. Veja. Há uma ligação nisso, porque estamos esquecendo o principal. Essas pessoas que eu não conheço. Não estou dizendo que tem um círculo específico de conhecidos, tem um círculo grande de conhecidos, todos diferentes. Desde o último patriota, desses mesmo com a bandeira do Bandera sobre a cama, até uma pessoa absolutamente cosmopolita e cidadã do mundo, até pró-Rússia e que declara amor ao Putin. Sim, todos nesse círculo dizem, caramba, mas o que eles... estão fazendo? Isso é um escândalo grandioso. E agora nos dizem, escutem, esses 100 milhões, esse Mindit, ou todos esses aí, isso tudo é só uma gota no oceano. Isso é só tipo como um furúnculo aparecendo, é só uma espinha pequena, mas por dentro tem um abscesso enorme. Lá dentro tem valores enormes. E eles... dizem, pessoal. Todos dizem, olha, entende? Isso aqui, eu vi isso. Aliás, a tendência na sociedade, como quando entrevistei para o Dude... Potap com Ivan Dorn foi diferente. Ou então, por exemplo, Kev Stoner deu uma entrevista para o Dude, ouvimos algumas entrevistas de grande repercussão, por exemplo, a Pugacheva deu aquela entrevista dela. Ou seja, pessoas com posições completamente diferentes acabam se unindo de certa forma. E aqui, esse Mindit Gate uniu todo mundo para expulsar alguém. Só que uns dizem para expulsar o Zelensky, outros o Yermak. E agora, essa coisa de dividir para conquistar, todos estão tentando usar isso de forma tecnológica e política, entende? É disso que estou falando. E por isso, simplesmente, existem pessoas insatisfeitas lá e você pergunta, com o que isso está relacionado? Com o cemitério? Sim. Isso está relacionado ao fato de esquecermos o principal, que nesse período, soldados estão morrendo, estão sendo mortos. O ataque aéreo em Ternopil, esses mísseis. Sim, 25 pessoas
E lá hoje... um milagre aconteceu. Claro, foi Deus quem ajudou. Eu não sei quando eles removeram os escombros lá. E no andar de cima, isso foi realmente um caso único. Um homem sobreviveu, conseguiram tirá-lo, enfim, de baixo. Eu ainda nem vi, é de manhã, estou sabendo agora sobre isso pelo pessoal do 20º. desse homem. Isso é uma tragédia terrível. O bombardeio em Ternopil ocorre não por ser uma cidade especial. Poderia ser qualquer uma. Zelensky, aliás, não está no país. Umerov fica indo por aí, conversando com o FBI ou com os Vitkov. Todo mundo está nervoso, todo mundo vai de um lado para o outro, todos meio perdidos. E essas pessoas estão lá, enquanto nós não podemos sair. E mísseis estão caindo sobre nós. Ou seja, está havendo uma pressão muito séria de negatividade sobre esse governo. E aqui talvez, como você disse, os americanos estão calculando qualquer cenário. Agora só é preciso lançar uma história certa e depois promovê-la. E este é um momento muito perigoso agora. Onde você vê esse perigo? Vemos perigo nas fantasias, vemos perigo nas fantasias. Kidental dolcen check, zak talismã, zak escondido, pulseira segue. Veja, entende, eu não me lembro se conversamos ou não, mas que jovem de 15 ou 16 anos entraria nessas estruturas? A família em algum momento não prestou atenção, de certa forma os pais não educaram direito, aquele que não consegue se encontrar nesta vida. Isso é o que é assustador. Mentes ainda frágeis são muito suscetíveis ao recrutamento, o que pode ser a principal ameaça. Na verdade, a chave para a unidade está na diversidade. Reconheça, a Ucrânia é unida, mas seu povo é um pouco diferente. Como morador de Kiev, não quero dizer a quem é de Lviv ou Odessa como deve viver. Mas ao mesmo tempo, todos nós, ucranianos, devemos aceitar certas regras do jogo, como na América, aceitar valores. Esses valores serão anunciados pelo novo presidente da Ucrânia. Vejo nisso liberdade de expressão individual e econômica. Legendas. Eu vejo isso como uma ideia de máximas. Liberdades. Alguém vai te perguntar, Eliseyevich, você apoia... Você diz, sou a favor da liberdade e que Dmitruk saia de lá. Sim, ou seja, se ele, digamos assim, traiu a pátria. Então provem que ele não foi extraditado de Londres, já que parece haver regras lá. Vocês estão inventando, fazendo coisa falsa e empurrando, então extraditem. O julgamento durou 5 dias, mas tudo desmoronou e ele continuou lá. E assim é em todos os casos, aqui com esses deputados, cada um pode ter uma opinião diferente sobre eles. Shevchenko, Dubinsky e outros políticos estão presos no centro de detenção preventiva sem sentença. Eles simplesmente ficam lá e só. Entende? E por quê? Por qual motivo? Porque não há motivo. Se você olhar de forma sensata, bem, não existe um tribunal decente na Ucrânia, pelo que parece, um tribunal em que a polícia confiaria. Na Ucrânia, não existe. Eles pegam quem foge do serviço militar e tiram dinheiro deles. Bem, se for algo político, então eles mobilizam a infantaria e rapidamente encontram alguém, acham alguém, e mesmo assim são pessoas falsas, como foi com o assassinato do Porubi, por exemplo, ou de mais alguém, rapidamente acharam alguém, colocaram a culpa, fecharam o caso. Ou seja, não temos... Aí o Serviço de Segurança da Ucrânia cuida da economia, tem outros lá e... ficaram pendurados com tarefas... Ermaka, ficou claro. Nas gravações, Alibaba está sentado apontando quem dos anticorrupção deve ser pressionado. Ou seja, aqui a gente falava em governo sombra, querendo dizer que em algum lugar lá está sentado algum Azarov, em Moscou, né? E que ele está lá, eles estão criando isso tudo no exílio, ou algo assim. Então, para nós, é um governo sombra. A contabilidade paralela com o governo paralelo acaba girando em torno do quarteirão 95. E foi nisso que chegamos. Zelensky diz que não sabia e que tudo ficará bem. Por isso, estamos falando sobre cenários assustadores, o cenário de uma guerra civil, entende? Esse provavelmente é o cenário mais assustador. Ela pode prejudicar todos os planos, até dos americanos, que decidiriam. Decisões. Eu concordo, mas quero dizer mais uma vez quem pode provocá-la. Os Saraziata, que financiam forças que possuem armas e habilidades para isso... E provavelmente... até mesmo o desejo do Saraziata. Sendo sincero, se reconhecerem o status da língua russa na Ucrânia, status neutro e liberdade religiosa. Esses são os 3 pilares que sustentavam a Sorosovskaya. Toda essa história que surgiu em 2013 ou 2014, se tirar isso deles, não tem mais nada para dividir as pessoas. É isso que quero te dizer.
Como vai dividir as pessoas? Todos temos pele clara, não dá para separar pela cor. Pronto, acabou a história. E é disso que eles têm medo, como do fogo. E claro, também tem a questão da guerra civil. Só tenho esperança na equipe do presidente Trump, que entende isso. Não apostaria mais que 10% nisso. Você citou Dmitriuk, que foi meu primeiro oponente lá. Acho que, como você disse, podem me chamar de capitulador agora. Porque existe a máquina estatal, propaganda, censura, não há liberdade de expressão. É preciso dar voz a todos. Se alguns votam em um canalha, eu considero alguém canalha, e outros pensam o mesmo de mim. Essa é a escolha dos cidadãos da Ucrânia, que decidem se permitem críticas. Erros graves. Eu acredito que sim. De onde é a transmissão da unidade móvel de saúde? Bem, eles destacaram lá. Bem, ele diretamente, pessoal. Queremos retomar as trocas até o final. Do ano, ficou mais ativo. Muitos processos para acabar com esta guerra. Alternativas à paz. Não, isso. Palavras de Zelensky, alternativas. Para a paz, discurso direto. Sim, legal, Alexander. Sobre as trocas na história dos bombardeios das crianças, não houve troca. Sempre ocorrem em feriados, Dia da Independência ou quando Zelensky está em algum escândalo. Eles se ativaram com as trocas no caso Medichgate. Que crueldade! Nossos compatriotas viraram só moeda de troca para vocês. Quero que essas pessoas, que arriscaram suas vidas, entendam isso sozinhas. Muitos morrem após o cativeiro, pois ficam abalados e sem saúde. É sobre isso que devemos falar. Erdogan. Aliás, Erdogan agora. Antes ele era amigo de Zelensky. Agora eu ouvi dizer que muita coisa mudou recentemente, né? Até mesmo no último mês. Por isso é muito interessante e revelador sobre os acordos de Istambul em um contexto mais amplo. Ou seja, podemos afirmar com vocês que em 19 de novembro de 1925, desde maio de 1922, tudo foi em vão, uma guerra política. Antes era existencial, depois é só político. Muitos morreram, perderam bens e território. Isso é um pesadelo. Um horror. E por isso Zelensky deve ser responsabilizado, e Yermak também, e todos os envolvidos. Como dizem em ucraniano, na riba, sim. Para que tudo isso era necessário? Bom, claro. E na verdade... Ai, escuta... Está claro que agora vamos testemunhar muitas declarações, muitas decisões, digamos assim, mas eu só mencionei. Como você avalia? Como estão as cartas do Zelensky? Ele está se encontrando com os servidores e ele mesmo disse antes que vai tomar alguma atitude. Quais são os próximos passos dele que estão sendo calculados agora? No tabuleiro, a ameaça direta a ele pessoalmente, quero dizer ao seu cargo, já passou? Não estou falando sobre a vida, porque em tais turbulências, claro, pode acontecer de tudo, afinal de contas é uma guerra, sim, mísseis voam e assim por diante. Mas vamos considerar essa opção. Bem, porque nós entramos no ar de uma forma humana, não temos esse jeito mesquinho ou ácido, tipo, vamos matar o Putin, ou, por exemplo, lançar um míssil no Zelensky. Veja, isso não resolve nada, estamos interessados no processo global. Quais são as peças ou cartas dele? Não na manga, mas ali na disposição. Bem, sendo sincero, mais uma vez, conhecendo Zelensky, só vejo uma opção, partir para o completo descontrole. E sabe, ouvi rumores de que ultimamente, nas reuniões das forças de segurança e dos serviços secretos, assassinatos políticos têm sido discutidos seriamente. Ou algo assim. Ou seja, pressão sobre a NABU e a SAP, você entendeu de que forma? Das mais variadas formas. Ou seja, basicamente, simplesmente perder totalmente o controle. E então ele vai ganhar mais algum tempo para si mesmo, mas no geral ele já perdeu. Entende? Se eu estivesse no lugar dele, eu tentaria ao máximo salvar a própria imagem. E mais alguma coisa lá... nas contas. Simplesmente não. Entendo como assassinatos políticos podem, nessa situação, mudar alguma coisa. Entende? Eu também vi essa informação, mas sou muito cético em relação a isso. Primeiro porque conheço pessoalmente. Lá, por exemplo, tem um camarada, tem um tal de Vsevolod, que também escreve dizendo que mandaram me matar. Shari menciona nomes, tudo isso. Somos pessoas sérias,
né? Não à direita. E nem à esquerda. Entende? Tudo isso é Budanov, Zelensky dando ordens para Budanov e Maliuk. Entende? Bem, novamente, eu não sei quem precisa ser morto para que tudo isso, por assim dizer. E sobre toda essa história, já que lembrei sim dessas pessoas que não são sérias. E você também entrou em algumas discussões públicas com uma pessoa doente? O Palachov está vivo? E agora Zelensky vai cair e ele vai voltar do outro mundo. Bem, isso é, entende? Isso é algo absolutamente, de baixo nível. Isso é um absurdo. Por isso eu não, Sasha, Por isso não entrei nessa. Eu entrei lá por motivos pessoais. Recebi o strike no meu canal. Sou sério, não discuto. Ignati Viktorovich. Foi embora. Então, sobre questões políticas... Assassinato político. Sim. Bem, veja, em primeiro lugar, não estamos falando daqueles que estão em território de países ocidentais. Nos países ocidentais há uma proibição clara. E no território da Europa, ainda mais na América. Tudo isso, bem, é até engraçado discutir dentro da Ucrânia. E lá todas as possibilidades permitem. Então diga outra solução. Se não for esse caos, eles ameaçam os agentes do serviço de segurança. E isso ainda vai acontecer nas gravações. Literalmente o que precisa ser feito, para quem e assim por diante. Sim, agora estamos discutindo, na verdade, uma verdadeira catástrofe. Uma catástrofe, o pior momento histórico para o nosso país, de toda a história da independência. Chegamos a um ponto em que vejam a sociedade. Esse idiota de Lviv diz que o gato deve niar em vez de miar. Eu ria disso com a Rússia alguns anos atrás, hoje isso chegou ao meu país. E até pior, pode-se dizer, já assim, em geral, chega ao completo absurdo. Isso é inacreditável. Sobre assassinatos políticos, recebo muito material, provavelmente como você. E de alguma forma, Petrov soltou durante a transmissão que ele espera muito que o presidente aprove uma decisão não pública com uma indireta. Bem, ele trabalha lá, ele cuida de todo esse negócio e ele mal pode esperar para que alguém seja morto. Embora, se eu fosse ele, cuidaria da minha própria segurança, por assim dizer, em 2026. Para onde ele sairia da Ucrânia? Não falo de assassinato, mas das consequências legais. E pessoas como ele... Por isso, você vê que nós... Estamos discutindo aqui. Coisas assim, assassinatos, nós... Estamos discutindo um pesadelo, estamos discutindo com você. Porque de qualquer forma, se não der certo, se não acontecer, ou se demorar muito para acontecer, seja a transição de poder através de eleições, ou por algum órgão temporário de administração, isso vai ser um caos. E atenção, isso é que eu queria discutir separadamente. Então, e o que acontece com o dinheiro, com a economia? Eu, claro, poderia rir com vocês desses Rafale com gás liquefeito indo para Odessa, que vão chegar lá. Isso tudo durante a guerra, tudo isso. Entendi, mas de onde tirar o dinheiro? Eu me lembro de como Zelensky se gabava no fim de semana. Literalmente, há apenas alguns dias. Olha, 1 milhão de pessoas solicitaram o milhar do Vova, depois 2,5 milhões solicitaram o milhar do Vova. Aqui, veja... Aqui é de chorar mesmo esse milhar. São 20 dólares, 20 euros, tanto faz. Ou seja, eu penso mais, né? As pessoas continuam recebendo, continuam tentando solicitar isso. Não é por outro motivo, mas porque para eles isso é pelo menos algum dinheiro em meio a um inverno rigoroso e a infraestrutura de energia destruída. Como o povo ucraniano vai sobreviver e do que vai viver durante esse período de transição. Durante a transição do governo, eles viverão com dinheiro de doadores europeus. Comunismo e essa continuação. No futuro, é preciso pensar não só em pegar o dinheiro, mas também no motivo de pegá-lo. Porque eu seria o primeiro a pedir dinheiro. Se for para pegar, digamos, para um período de transição, durante a implementação de super reformas como faz Javier Milei, aí sim. Mas pegar dinheiro só para gastar com funcionários públicos, com guerra e com roubo, isso é simplesmente uma estupidez. Colocar esse peso no país. Dívidas, por isso esse argumento que você está dizendo é de que o período de transição não vai se prolongar, porque isso simplesmente não faz sentido. 1 ano não dura 9 meses difícil. Dificilmente a mobilização vai ser intensificada. O que você acha isso? Assassinatos políticos. É por aí. Esse é um dos pontos onde ele também pode seguir em... descontrole e... agradar. Globalistas, agora é essa a história. O próprio Zelensky disse, e agora há muitos outros porta-vozes assim. Tolka, Rachmaninov e o Golos dizem, temos um problema, está piorando por causa dos chechenos. Apesar de essa informação contrariar a do presidente,
Bem, ou Zelensky, que nem pode mais ser chamado de presidente desde maio do ano passado, né? Tudo bem, né? Mas de fato ele ainda é o presidente. Por isso é assim. E é assim que chamamos. Veja, diz Zelensky. Matamos ou ferimos todos recrutados pela Rússia em 2025. Essas foram palavras dele, literalmente há um mês. Só que as pessoas já não lembram mais dessas sentenças de bravata. Hoje eles aparecem e dizem: pessoal, as nossas perdas diminuíram, ou seja, estamos no lucro, enquanto vocês estão no prejuízo. Tivemos 20 mil capturados e 30 mil enviados para a SZI em um mês, sem contar as perdas. E, claro, há menos pessoas na linha de frente, por isso falta gente. Na verdade, em tudo isso é preciso olhar de forma muito sensata para as perspectivas de mobilização e dessa guerra até o último ucraniano. Se esse processo começar, você disse que a Europa dará dinheiro e os americanos... Talvez tudo esteja sendo feito para que os americanos proponham tudo e até vão a Moscou. Esses generais do Pentágono disseram: lavamos as mãos, adeus, retiramos as sanções contra a Rússia, que a Europa mantenha as suas próprias sanções. E, no geral, cuidamos dos nossos próprios assuntos, enquanto a pobre Europa, que continue se esforçando com a Ucrânia, e então tempos realmente difíceis aguardam a Ucrânia e... ruína. Eu até concordaria com você se não soubesse que a decisão já foi tomada, entende? Vamos fazer as contas sobre a mobilização e todo o resto. Agora é final de novembro. Desde 5 de novembro, sim, de acordo com os documentos, começou o último estado de guerra, foi instaurado, quer dizer, prorrogado a partir do dia 5, se não me engano, até 5 de fevereiro. Se seguirmos pelo cenário otimista, ele pode não ser prorrogado em 5 de fevereiro, talvez não seja mais chamado de estado de guerra, mas de outra coisa, e começará a preparação para as eleições. Ou então vão prorrogar mais uma vez se o processo não correr tão bem. Mas a mobilização também pode diminuir. Quando for assinado o acordo quadro... O acordo, veja, o acordo quadro, ou mesmo o acordo quadro, tudo isso pode ser uma longa história. Estou interessado em uma pergunta muito simples e objetiva no final. E depois vamos conversar com os espectadores. Tudo isso, claro, parece muito bom. Então, onde está a Rússia nisso? Mas de verdade, qual é o interesse da Rússia em encerrar isso? Agora, toda a atenção está voltada para os picos de fraqueza do regime de Zelensky, do Estado... Ucrânia? Bem, decepção para o povo ou bem para a sociedade, não quero usar essa palavra. Os sorocistas usam, enfim, decepção para as pessoas. É aí que está a situação mais difícil, inclusive na linha de frente durante o inverno. Ou seja, quais são os significados, quais argumentos o tal do Trump tem para a Rússia? O espírito de Anchorage é maravilhoso, mas agora, do ponto de vista operacional, o Kremlin e Putin precisam resolver algumas tarefas máximas por meios militares e político-militares. E o que pensam no Kremlin sobre isso? Aqueles que mantêm essa posição até hoje? Bem, é um silêncio estoico. Sim, ou seja, nós não estaremos na Turquia, não sabemos. Aqui não estamos por dentro, eles estão fingindo. Ou, na verdade, o que ofereceram a eles... Trump. A Rússia finge não saber de nada. Todos dizem não ter relação. Veja a última declaração dos porta-vozes russos. Eu li tudo isso, vi tudo isso. Foi proposto retirar todas as sanções e uma cooperação muito forte no setor econômico. Você entende? Retirar todas as sanções da Rússia, ou a maioria das sanções, e os ativos deles congelados não tocar. Isso é muita coisa. Além disso, digamos que agora eles tomem Pokrovsk, anexem ele e depois. O que vem depois? De novo, essa oposição... Guerra. Não sei, nunca conversei com russos. Conheço e entendo a posição americana. Por isso penso assim. Assim. Então, em que essas posições coincidem? Denis, como já disse, retirar sanções e cooperar economicamente é pouco. A economia da Rússia não é tão relevante. E agora isso também será uma jogada excelente para Putin. Política, pode ser. Pode se declarar vencedor de tudo. Tanto faz. Vão declarar como vencedor. Vou te dizer mais. Se Zelensky ficar de alguma forma até as eleições ou com um comitê, sem o Comitê de Salvação Nacional. Agora vamos ver, porque as gravações não são todas, nós... Estamos esperando... Voz rouca nessas gravações.
Bem, acontece que ninguém mentiu. Acontece que os vazamentos foram confirmados. Que lá ele fala de forma muito desagradável sobre o povo ucraniano. Comentou o próprio Zelensky, que já aparece lá. Ao redor dele mandam um serviço de mensagem curta, ligam de volta. Mas especificamente, a voz ainda não vimos. Essa voz pode realmente se tornar um tiro do Aurora, no sentido revolucionário, quando essa voz soar e realmente começar os processos. Onde quero chegar? Quero dizer que Zelensky também deve, bem, declarar vitória. Como mais você vai declarar vitória? E se as sanções contra a Rússia forem retiradas, por exemplo? Isso seria um golpe direto. Alguém provavelmente vai acreditar no Putin se ele disser que venceu. Talvez até tenha vencido, mas a Rússia, no longo prazo, não saiu vitoriosa com suas ações. Quanto a Zelensky, o mesmo vale para ele. Essas pessoas que ouvem caras como Petrov ou algo assim, essas vão acreditar com prazer na vitória ou em qualquer outra coisa. Falo sério com vocês, pois bots são bots. Ainda assim, alguns pensam que sem Vladimir Alexandrovich a frente cairá e a Ucrânia só existe com Zelensky presidente. Eu já ouvi isso. Existem pessoas assim e é preciso considerar e reconhecer isso. Não são muitos, mas existem. Bom, não são poucos, são milhões. Há alguns milhões dessas pessoas. Sabe? Isso tem sido muito revelador ultimamente e eu gostaria de destacar isso e realmente chamar a atenção para esse ponto. Nos Estados Unidos da América, de acordo com as minhas informações, isso ainda não é público. Existe mesmo. Bem, como os americanos, lá tem a Paulina Luna, né? Ou seja, tem até uma que brigou com o Trump. Acho que eles vão se reconciliar após o caso Epstein. Nos Estados Unidos, eles vão digerir isso e se acertar. Então, incluir essa história com o Clinton e o Trump, isso aí sim, com alguém Bob S. Isso agora está em todo o TikTok americano. É sobre quem está com quem, onde, com quem, sim. Fazendo barulho ou não fazendo barulho é um horror. E eu também gosto desse papo de que o Putin tem uma gravação do jovem Trump com o Clinton, tipo, sabe, mas que sentido faz? A gente pensava que só aqui tinha maluco, como os Petrov, mas nos Estados Unidos também tem. Então a Taylor Greene, toda essa história, ou seja, até mesmo. Mas isso não é público. Por enquanto é o Rubio, pessoalmente o Rubio. Estendem a mão para o lado. Bem, como representantes da Igreja Ortodoxa Ucraniana, como sendo perseguidos ilegalmente. Há uma série de encontros acontecendo agora mesmo, e entre eles, a liberdade religiosa e a proibição da perseguição estão incluídas nesse contexto. Por favor, comente se tiver algo a dizer sobre Epstein, esse caso ou esse trabalho. O desejo de que Trump esteja envolvido no caso Epstein de ter papel relevante é um sonho dos nossos patriotas, o que é compreensível. Nos Estados Unidos também há pessoas diferentes. Não diria que há muitos malucos, apenas uma disputa política intensa. Agora, sobre a igreja, de fato, isso é verdade. Nos Estados Unidos há um grande trabalho sendo feito sobre isso agora. Pode-se dizer que isso é supervisionado pelo Rubio, que é muito cristão e devoto, uma pessoa de muita fé, e para ele é quase uma questão pessoal. Bem, Vance também é uma pessoa de fé, por exemplo, pessoas do Vance participam dessa delegação, ou seja, o Vance, como posso dizer, também fez muito por essa delegação que está agora em Kiev. Ou seja, essa também foi, entre outras coisas, ideia dele, ou talvez até mesmo ideia dele. Ele teve papel importante nisso e foi militar no passado. E Rubio sim é uma pessoa que está muito fortemente ligada ao cristianismo. Já confirmaram, haverá sessão inteira sobre isso no Capitólio. Sim, esse é o nível... Imagine, isso já é muito sério. Sério. Bem, vamos ver onde isso vai dar. E sabe, talvez seja o certo. É assim que encerramos essa transmissão, porque depois realmente virão algumas novas declarações, detalhes bombásticos, coisas simplesmente chocantes que vão cair sobre nossas cabeças. E todos que acompanham a política nos Estados Unidos, na Ucrânia e de modo geral a guerra na Ucrânia. Isso é muito importante, quero enfatizar que é muito importante falar sobre coisas boas. Veja bem, o que há de ruim, né, Vance Rubio? O Senado, eles se reúnem e fazem sessões lá. Sim, sobre isso, que é bom para o PT entregar a liberdade, lá o idioma russo é bom, isso está na Constituição.
Reprogramaram nossa consciência durante a guerra, e esses defensores da língua chegaram a afirmar que uma Ucrânia ucraniana é possível. Se proibirem, Telegram, sim, ela é maluca, literalmente. maluca quer dizer proibir o Telegram, e então a Ucrânia vai ser ainda mais incompreensível, só vai se chamar Ucrânia, mas não vai ser a Ucrânia. O que você está falando? Quer dizer espere, e como é, por exemplo, na França, eu só estou pegando como exemplo, sem nenhum vínculo específico. Se não proibirem o Telegram na França, os franceses vão acabar ou a França francesa vai acabar? Isso é idiotice. Essa idiotice precisa ser limpa, como os estábulos de Álgias. Tem que ser resolvida. Amigos, resumindo a enquete, o que Zelensky fará após os Estados Unidos da América anunciarem o plano secreto de paz com a Rússia? 11%, depende do conteúdo e das garantias. Achei que essa opção venceria, mas ficou em último. As pessoas pensam, depende do que está lá. Isso significa que não importa o que está lá e para quem são as garantias. Ou seja, não importa o que vai ser feito. Ou seja, 18% vai concordar porque não tem outra opção e 19% vai recusar de forma dramática. Lá ele tem o respaldo da União Europeia. E tudo isso, o Salão Oval. Bem, 53% acham que ele vai enrolar, sabotar, ganhar tempo. Basicamente, é o que ele tem feito ultimamente. Nos últimos 6 meses, depois disso. Navalny. Do gabinete. Como dissemos antes, é assim que as pessoas votaram. Sim, amigos, então vamos passar para as suas perguntas. Muito obrigado a todos por escreverem, por responderem. Vamos em modo Blitz, começando pela comunidade do YouTube. Então, não está claro, Denis. Escreve o seu. Xará. Em setembro, nas suas transmissões, às perguntas dos espectadores sobre o fruto, você respondia que o fruto já não era mais relevante, pois Zelensky concordaria com tudo. Então por que Trump ou os globalistas lançaram a operação Mindit Gate, se na semana passada você declarou que as fitas de Mindit são justamente aquele fruto que muitos aguardavam ansiosamente? Parece haver uma certa dissonância. O que aconteceu nos últimos 2 meses que tornou essa operação tão urgente? Para onde estão correndo? E aquela fruta que você postou ontem no canal do Telegram é sobre algo ainda mais sério do que as fitas do Mindit. Obrigado pela resposta e por quem me segue. Sim, sou um fruto. Publiquei. Fruto está escrito entre aspas. É algo, bem, tinha algum significado. Realmente, eu publiquei o emoji de fruta como combinamos para sinalizar o início da queda do regime. É que as pessoas, sabe, alguém entra na própria transmissão, aí o que gostou fica guardado por 3 meses. Não assiste. As pessoas interpretam isso diferente. Mas tudo bem. Sobre as fitas, você mencionou o Kripligolos. Eu, por exemplo, não acredito que vão publicar o Kripligolos. Apesar de todas as minhas esperanças, não vão publicar. Alegando aquele mesmo estado de guerra e que isso simplesmente vai desmoralizar a linha de frente no sentido moral se eles ouvirem o presidente. Tudo relacionado a isso será publicado. Mas a queda do regime realmente começou. E isso deveria ter começado em setembro. Houve um pequeno atraso. Quando digo concordar com Zelensky, não significa apoiar tudo ou dizer, façam o que quiserem, concordo com tudo. Bem, as pessoas entendem um pouco diferente, mas não tem problema, assim, o essencial não muda por causa disso. Dmytro Zelensky no início. Do fim, após um grande escândalo de corrupção, Zelensky enfrenta 3 opções: manter Ermak e arriscar crise, entregá-lo e ficar sob controle dos globalistas, ou promover a equipe a cargos mais altos. Ou tentar golpear fortemente o NABU e o SAP, aumentando restrições, reduzindo mobilização e assumindo riscos. Com um golpe Desses 3 cenários, qual você acha mais realista? Por quê? E será que Zelensky conseguirá neste momento? Os eventos locais o deixaram sem saída ou ele conseguirá escapar? Essa é a... Não, ele não vai escapar. Conhecendo Zelensky, acho que ele vai até o fim, esperando por bom senso e sabendo essa posição dos americanos. Hoje a posição deles... Vão impor, nem sei como responder. Você consegue imaginar não demitir Ermak agora, depois de tudo isso? Bem, isso pode ser irreversível se ele continuar e não demitir Ermak. Não se intimida, só fica agitado.
Incrível. Então Zelensky ainda avalia se demitir ou não. Vamos aguardar até amanhã. Pode ser anunciado então. Quinta-feira. Amanhã Zelensky retorna. Veremos o que acontece. Quinta-feira. E aí, usuários querem saber que informação é essa sobre a viagem de Ermak. Londres, o encontro de Witkoff com Zelensky sem Ermak, por que não foi confirmado? E é verdade que Zaluzny deveria encontrar Ermak em Londres? Por que isso foi divulgado? Pergunta. É verdade, foi divulgado. Publiquei essa informação citando a mídia, especificamente o Babel, que mencionou duas fontes. Vi Ermak claramente hoje em um vídeo na Turquia. Witkoff não estava lá. Repito, é 100% certo. Eles aparentemente estavam se sentando lá. Zelensky ou está sentado agora ou vai sentar Zelensky nas cadeirinhas. Enquanto Ermak... Zelensky morreu e discutiram os próximos passos. Decidiram. Bem, novamente, sim, eu percebi, isso é realmente tendencioso. Na semana passada, em uma das transmissões, a apresentadora lhe perguntou se a publicação de Petlenok Mindich poderia ser considerada uma pressão de Trump sobre Zelensky. Você disse que Trump ainda não pressionou. Por quê? O que acha? Como entender quando começará exatamente a pressão de Trump sobre Zelensky? Bem, veja, agora Trump nem comenta essa situação? Isso é realmente surpreendente. Isso é uma forma de pressão, pois ele se mantém afastado, deixando a atuação para militares e serviços secretos. Ou seja, até quando passam a te ignorar e não falar, já é possível interpretar como pressão de Trump. Bem, entende? Essa é justamente a questão. Muitos acham que Trump fará uma coletiva dizendo: Zelensky, se não aceitar, vou admitir que isso é pressão minha. Mas hoje ela é um pouco mais complicado. Sabe? Você está olhando para a essência, entende o que está acontecendo? Zelensky, o regime de Zelensky está acabando agora. É isso. Ficar girando nisso é outra história. Continuação. Denis, na sua opinião, o genro de Trump, Jared Kushner, pode ter voz na escolha do candidato à presidência da Ucrânia por parte dos Estados Unidos da América, bem? Claro, bem. Não é tão banal. As pessoas acham que tudo é banal. Não tem uma lista de pessoas. Vamos riscar esse aqui. Não é bem assim. Você pode apoiar não só uma pessoa, você pode apoiar uma pessoa daqui a 5 anos, em 2031. Eles baseiam seus planos nisso. Os americanos planejam para décadas, não para meses ou anos. Peço que lembrem disso. A combinação pode durar mais do que pensam. Jared Kushner influencia muito Trump. Sim, é que uma pessoa me contou. Bem, novamente, de acordo com especialistas, que Zelensky foi aprovado há muito tempo, que ele seria presidente aprovado na embaixada americana. Eles começaram a filmar justamente por causa disso e não porque algum gênio sussurrou algo, sim, no ouvido, ou porque um anjo desceu do céu. E tudo isso é, na verdade, uma grande combinação dos americanos, sim, dos americanos e, digamos assim, daquele ramo do poder americano. O que você pensa sobre isso? A respeito. Não, os globalistas com certeza o aprovaram, mas não só os globalistas. Todos nós lembramos dos encontros de Firtash em Viena, quem foi visitá-lo e para onde. Não é tão simples assim. Os globalistas, pode-se dizer, não eram contra. Aprovaram mesmo. Não sei se posso dizer assim, porque todos vocês lembram como os radicais, vocês mesmos mencionaram hoje, atacaram a administração do presidente. Aqueles radicais, eles mesmos estavam sob os globalistas. Por isso, bom, eu acho que essa informação está errada. Eu lembro vocês mais uma vez. Zelensky apresentou documentos para concorrer à presidência quando Poroshenko venceu em 2014. E depois eles retiraram esses documentos já durante o processo de aceitação pela Comissão Eleitoral Central. Eles mesmos retiraram voluntariamente, mas com certeza ele os havia apresentado. Por isso ele guardou isso para si. Ele inventou esse servo do povo para realizar todo esse esquema. Ele era obcecado por isso, sonhava com isso, se considera grandioso e já faz tempo. Continuação. Então, uma pergunta de Alexandre Kotov. Bem, de onde vem tanto ódio pela Rússia? Você nem consegue esconder isso direito, não é? Quando dizem que tem algo errado nos Estados Unidos, você responde, tipo, mas você já esteve lá? E a segunda pergunta, você já esteve na Rússia ou só ouviu Khodorkovsky? Kasparov, não suporto nem ouço Khodorkovsky. Não é ódio à Rússia. Não odeio a Rússia, mas sim o regime de Putin e os putinistas, porque eles fizeram muito para semear o ódio contra nós.
Frequentemente vejo nos comentários das transmissões ódio declarado contra mim, a Ucrânia e os ucranianos. Não entendo isso, não odeio os russos, não sou nazista e não julgo pelo passaporte. Na Rússia existem pessoas boas e ruins. Infelizmente, muitos apoiam Putin. Sou contra essas pessoas. Por quê? Zelensky foi rude com o jornalista ao falar sobre corrupção? Ele não entende que esse tipo de comportamento confirma que ele está ciente. Ou então, ele só continua se enterrando ainda mais. Continuação, vou nacionalizar? Eu não vou nacionalizar. Vou nacionalizá-los. Eu vou nacionalizá-los. Eu não vou nacionalizá-los. Eu vou nacionalizá-los. Vou nacionalizá-los. Vou nacionalizá-los. Não vou nacionalizá-los. Vou nacionalizá-los. Não vou nacionalizá-los. Eles. Viva você! No fim, é igual, não temos ópera. Quando Vasilchuk conversava com Natália, a propagandista oficial dizia: vou equiparar a corrupção à traição à pátria, até fuzilamento, quase isso. Bem, isso tudo já aconteceu. Ou seja, você está julgando como as palavras do presidente diferem das ações e o que se passa na cabeça dele, com o que ele realmente está ocupado. Acho que qualquer pessoa minimamente pensante aqui já não precisa ser convencida de nada. Ele não precisa gostar de mim ou de você, só entender isso. Zelensky, certo? Vamos para o chat da transmissão. Então aqui temos. Sergei pergunta: por que Trump fica nervoso ao ser questionado sobre Epstein? Por que o irmão de Epstein acusa Trump de mentir ao negar envolvimento com Epstein e seus crimes? Crianças, por que Trump fica tão nervoso assim? Para mim, não entendo por que ele fica nervoso. Ele realmente conhece Epstein. Como eu disse, tirar foto com cinegrafista não me torna cinegrafista, nem com médico me faz médico. Isso é Nova York, a turma boêmia. Falar que ali tem pedófilo é engraçado. Só isso? Não é bem assim. Talvez nisso, entende? Aqui surge uma coisa assim. Bem, conspiração, teoria da conspiração, todas essas pessoas, eles, isso, tudo isso, Vareva é um clube fechado, é isso. Eles decidem nossos destinos lá, e olha só como eles são. Ninguém entende direito o quê. E Trump é igualzinho, carne da mesma carne. Então quer dizer, entende? Aqui são pessoas. Não, na verdade isso é política pura. Hoje o Trump Jr. declarou que Epstein odiava Trump, e tem uns prints de e-mails, tipo, ele estava preparando o impeachment do Trump. Bom, participava disso. Por isso, tudo isso é uma briga política pesada. Eu já estou tão acostumado com isso aqui, que eu olho para isso de uma forma um pouco mais leve. Então, por que o Trump está em silêncio sobre o escândalo? Nós discutimos isso, o Denis comentou. Você não acha que ele já tirou tudo o que era dele da Ucrânia depois de assinar o acordo? Aliás, o que vai acontecer com ela? Os acordos sobre minerais? Não estou falando de lenha. Então chegaram os aviões, ele extraiu esses minerais, carregou nos aviões e levou embora. Isso é um absurdo, sério. Pessoas que pensam assim, infelizmente não posso, eu fico impotente nesses casos. O acordo vai funcionar. É um projeto antigo dos americanos, assinado também com outros além da Ucrânia. Isso é para anos, para décadas à frente. O acordo funcionará, a guerra terminará e o trabalho começará. É um projeto longo. Alexandre, pergunto ao Denis. Qual será o futuro dos oligarcas como Pinchuk e Akhmetov na Ucrânia? Eles vão atrasar todas as reformas e processos que você acompanha. Fala, isso eu não sei, suponho que sim. Em algum momento, até mesmo antes da guerra, eu cheguei a pensar que os oligarcas seriam rapidamente substituídos por corporações. Obrigado, isso não aconteceu. Eles ainda são pessoas com muitos recursos e ainda querem influenciar a política. Por isso digo, não sei o que vai acontecer, quem apoiará quem ou o quê. É uma questão de escala histórica e de escala da personalidade. Alguns deles vão querer transformar a Ucrânia em seu país, morar, trabalhar e economizar lá. Ou continuará sendo uma vaca leiteira. Vaca leiteira. Aliás, essa é uma questão importante, claro, porque eles têm tudo no exterior. Os iates mais longos do mundo estão no exterior, sim. As maiores propriedades, as maiores. E até o Zelensky, essa turma verde, também tem tudo no exterior. Iates, casas, Londres e assim por diante. Então tá. Certo. O sussurro do pônei cor-de-rosa.
Obrigado pela transmissão. Sim, amigos, muito obrigado por escreverem. Escrevam mesmo, escrevam coisas boas também. Sabe, você lê, eu realmente incentivo todos a escreverem coisas boas. Não é porque eu gosto de bajulação, mas porque, bem, vamos tentar compensar de alguma forma. Então, bem, lá dizem que Elisevich tem uma opinião muito alta de si mesmo, que para os russos você não é ninguém, ninguém, por que odiar você por ser maldoso sem saber nada sobre a Rússia? Mas veja, quem disse que Elisevich quer ser alguém para os russos? Bem, Aqui, sim. Bem, isso também é uma questão muito importante. Veja, lá vocês falam russo, nós falamos russo, antes da guerra nós falamos o idioma. Bem, como o da mãe, o idioma natal. Se nossas mães lá falassem ucraniano, todos esses ucranianos que vocês ouvem falando russo, eles não falariam ucraniano, entende? Alguns têm dificuldade ou distorcem o idioma, mas o foco é nosso futuro em comum. Eu realmente gostaria que, ao final da transmissão, a gente se concentrasse em coisas globais, em grandes projetos. Você pode amar a Rússia, pode não amar a Rússia, mas o fato é que lá, pelo menos, tentam de alguma forma acompanhar o tempo. E esse tempo não é fácil. É um tempo cruel, será um tempo cruel e tecnológico. Parte do GPT engana descaradamente. Para a esquerda, levando pessoas frágeis a tirar a própria vida. Robôs, mais uma vez, impactam empregos e relações econômicas. Precisamos refletir sobre isso. Aqui tudo é mais intenso e destrutivo para os ucranianos na Ucrânia. Essa é a preparação. esse é o plano dos globalistas. As pessoas não devem participar da política nem pensar em si mesmas, no próprio futuro ou no da Ucrânia. A tarefa deve ser sobreviver. Sobreviver, seja não morrer de fome, seja por um míssil, seja na linha de frente. Falo isso muito sério. Para eles, a Ucrânia é só um tampão, não um país. É nisso que discordo totalmente. Não concordo. Amigos, eu quero Que a Ucrânia seja um campo de batalhas. Bem, eu quero que pelo menos alguma coisa. Bem, sabe, o que eu lembro com muita frequência, e nem sei, acho que já discutimos isso em nossos primeiros encontros e também com outras pessoas. Veja, Ucrânia, ano de 90 e um segundo a França, potencial econômico, poder, pessoas, população, educados, todas as fábricas, navios, tudo está lá. Ou seja, num pedaço bem grande. Você percebeu que agora nada disso existe, né? Só restou a terra, a água. Graças a Deus, ainda tem. Existe déficit de água potável na Ucrânia, mas não é como em outras regiões. Terra, água, ar, montanhas. Essas estações soviéticas que estão lá, de alguma forma estão sendo modernizadas, elétricas, algum tipo de cascata, usina termoelétrica de grande potência, enfim, extraíram gás da terra. Ou seja, já não existe mais essa produção, já não existe mais esse futuro. Logo após o fim da guerra, já se pensa no futuro, no que vamos produzir. Não drones, por exemplo, mas talvez, não sei, talvez realmente estaremos lá. Talvez produzir aqueles carros voadores, como no filme O Quinto Elemento, ou então drones de entrega. Talvez esse seja o nosso propósito. E o fato de que restaram muito poucos deles, isso é verdade. Só para encerrar também sobre as pessoas. Essa é uma história absolutamente ucraniana. Foi um espectador que fez essa pergunta, eu fui, verifiquei e é isso mesmo. O Serviço Estatal de Emprego da Ucrânia então informa. Com o objetivo de preencher vagas em profissões masculinas, em setembro-outubro foram empregadas 175 mil mulheres, em particular, aqui trabalham operadora de guindaste de torre, operadora de máquinas e montadora mecânica, motorista de trólebus. Montadoras, o que você acha disso? Sim, e como isso se relaciona com essa nossa equiparação de gênero? Agora não existem mais profissões de homens ou mulheres. Especialidades. Igualaram ao máximo. todos. Sasha, comentar declarações e estatísticas das agências no país atual não faz sentido. Mas faz sentido o que você disse sobre a oposição original de 91 e agora.
Por isso, né, o principal recurso não deve ser o petróleo, o gás, mas sim as mentes na Ucrânia. E me diga mais um país na Europa, em quê? Bem, digamos assim, nada está estabelecido, exceto o idiotismo. Não há mais nada. Tente reformar a América seriamente, lhe garanto, tudo aqui é engessado, estabelecido e funcionando. É extremamente difícil de fazer. E na Europa Ocidental é a mesma coisa. A Ucrânia é um país onde é possível criar as melhores condições tanto para viver quanto para fazer negócios. O principal, para a autorrealização. É por isso que eu luto. Sobre o fato de que nada restou, ainda existem de 3 a 5 mil empresas estatais no mínimo. E ainda há muitos recursos. E isso também é algo com que se pode trabalhar. O que produzir ou não produzir? Não precisamos nos limitar à economia industrial. Isso não é a União Soviética. Devemos criar um ambiente de negócios e deixar o mercado decidir sobre a produção. Drones, garfos, colheres, computadores, ou repito, nada. Atualmente, 80% do produto interno bruto vem de serviços. Por isso, Singapura e Hong Kong não precisam de mais nada. Produzir. Budanov aparece e diz: bem, em primeiro lugar, isso é animador, ele fala. Ele mesmo. Como, olha só, tudo mudou para ele. Você lembra do Budanov como... Ele falava dos sósias do Putin, lembra? Ele diz... Bem, claro, ele diz, sim, existem, mas eles são necessários para... Bem, ou seja, para o caso, para economizar tempo, ou se houver algum perigo, então enviar. Ou seja, como é isso? Bem, como é isso? Isso é algo normal. Ou seja, ele como batedor está dando uma ótima entrevista e agora surgem vários fragmentos. Então, bem, e o mais importante, para que eu queria colocar um ponto final no ar, mas agora vamos colocar um ponto de exclamação. Sem Trump, não há chance de cessar as hostilidades na Ucrânia. Chefe da direção principal de inteligência, Budanov. O que é isso? O que isso significa? Kirill viu a verdade. Sabe, eu gostaria muito de conversar pessoalmente com alguns deles. Eu queria desvendar esse Kirill, descobrir quem ele realmente é. Que tipo de pessoa é essa? Sempre achei ele incompreensível com aquelas declarações tolas. Agora, uma sessão inteira do GUR, sem ironia, está cheia. Acontece que no final de 2025, ele declara o que Eliseevich já dizia em 2022, pelo que quase o chamaram de agente russo. Como essas metamorfoses da vida acontecem? Metamorfoses. As publicações Sarasiatsky, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, afirmavam que Eliseevich supostamente dizia haver corrupção na Ucrânia, sem provas. Bem, olhe as gravações do NABU, e esses programas encomendados eram filmados. E com certeza falavam de você lá. Você entende, é só isso. Só é preciso saber como fazer. Esperar, sim. Budanov enxergou a verdade. Resumindo, Budanov gostou ao perceber a verdade. Isso é mais uma parte desse quebra-cabeça que seguirá para Shaitan a partir de amanhã. O que Zelensky vai tentar e quais ventos vão soprar? Amanhã vai começar o calor, amanhã vai começar... Calor. Que ventos virão? Denise, obrigado pelo tempo. Pensamentos, obrigado a você, obrigado aos espectadores, mesmo. Aos haters, sim amigos, a todos, muito obrigado pelos comentários bons e gentis, pelos não tão bons e não tão gentis. Em geral, obrigado por estarem conosco ao vivo. Por favor, não se esqueçam de deixar um like. Isso é muito importante para o YouTube, que está sob condições. Estou aguardando que as sanções sejam removidas de todos os YouTubes, é isso que espero. Desejo isso para vocês, porque quem impôs as sanções? Uma quadrilha corrupta? O Conselho de Segurança Nacional e Defesa dos Moderados U entende remotamente, como mostrado nas gravações de Mindit. Ele é suspeito oficial. Ainda não ouvimos muito e ele foi gravado. Vamos ajudar o YouTube a se livrar das sanções e deixar o nosso like. Cuidem-se e cuidem uns dos outros.